Olá, senhores, bora para uma questãozinha de indução magnética. Olha só, para exemplificar o funcionamento de equipamentos que carregam baterias sem fio, um professor utilizou um solenoide e ligou aos terminais uma fonte de alimentação constante. Ao ligar essa fonte de alimentação, o solenoide é percorrido por uma corrente elétrica I variável no tempo, que é dada por I igual a alfa vezes T, em que alfa é uma constante real positiva, um valor numérico para nós. Com a corrente elétrica percorrendo o solenoide, o professor inseriu uma espira cujo material tem uma determinada resistência, sem que houvesse contato entre eles, entre a espira e o solenoide. Essa espira foi conectada a um amperímetro ideal bem próximo a uma das saídas do solenoide, de maneira que a área dela seja paralela à seção transversal do solenoide. Em outras palavras, algo bem simples para nós seria isso daqui, ó. Nós temos o solenoide, e aí nós temos a seção transversal desse solenoide. Aqui nós temos o fio que envolve o nosso solenoide, certo? A espira foi colocada aqui, ó, de forma que essa espira circular com várias voltas, tá? De forma que a área da seção transversal formada pela espira esteja paralela à área da seção transversal do nosso solenoide, certo? E foi colocada bem próxima dela. Após esse procedimento, o professor montou um gráfico do módulo da corrente elétrica induzida na espira em função do tempo. Então, percebo que a corrente que circula aqui no nosso solenoide, ela vai variar em função dessa equação aqui, ó, uma função do primeiro grau, na verdade, portanto, ela varia de forma linear. Isso faz com que o fluxo de campo magnético no interior da nossa espira, não importa se é para a direita ou para a esquerda, esteja variando. Conforme a corrente vai aumentando, o fluxo de campo também aumenta. Porém, como a corrente aumenta de forma linear, esse fluxo de campo também aumenta de forma linear. Então, ele está variando, mas ele varia sempre na mesma quantidade para nós, certo? E aí, continuando, ele fala, qual dos gráficos ilustrados nas alternativas melhor representa o gráfico do módulo da corrente elétrica induzida e, em função do tempo montado pelo professor? Então, ele quer saber, ó, aqui no nosso solenoide, se a gente aplicar uma URI, U é igual a R vezes I, a gente sabe que a corrente induzida no solenoide, ele que é o gráfico da corrente em função desse tempo, né, vai ser a DDP, que nada mais é que a força eletromotriz induzida, dividido pela resistência do solenoide. Bom, vamos pensar. Se a gente lembrar aqui, o nosso campo magnético gerado por um solenoide é o Mi Eninho vezes I. Lembrando que esse Eninho é aquele número de espiras por comprimento, por metro, né, do nosso solenoide. Já o nosso fluxo de campo magnético, ele vai ser B vezes A vezes cosseno de alfa, né? Que nesse caso aqui, o cosseno de alfa é a direção entre a normal e a linha de indução magnética, que seria um ângulo de 0 graus, e cosseno de 0 para nós vai ser um peão. Como é que a gente sabe disso? Porque se a gente olhar aqui, ó, o campo magnético que passa pelo centro da espira aqui, ó, ele é horizontal. Se você desenhar a normal, a área dele, a área dele também é horizontal para a direita. Portanto, o ângulo de indução magnética gerado pelo solenoide e o vetor normal vale 0 graus e cosseno de 0 vale 1. Porém, nós vamos ficar aqui, o campo é o Mi Eninho vezes I, vezes a área para nós aqui, certo? Aí, para nós, a nossa força eletromotriz, pela lei de Faraday, ela é menos a variação do fluxo de campo magnético dividido pelo intervalo de tempo, certo? Lembre-se que esse menos pode esquecer, é só para indicar para nós que é contrária à variação do fluxo, né? Se opõe à variação do fluxo. Então, essa variação do fluxo ficaria Mi, que não está variando, porque é uma constante, N também não varia, nem o número de espiras, nem o comprimento da barra. A área, que também não varia para nós, tudo isso dividido pelo tempo, e vezes a corrente. A corrente elétrica, ela varia em função dessa equação aqui, ó, alfa zinho. Então, em função do tempo, está variando, faz variar a corrente e, consequentemente, varia a força eletromotriz, certo? Só que agora, se a gente olhar aqui, esse tempo, ou esta variação de tempo, né? Porque o instante t é de 0 até t, é a variação de tempo em cima e embaixo é o mesmo. A gente pode cortar. Então, a gente vai perceber que a força eletromotriz, ela existe.
Ela é o μ vezes o n vezes a área e vezes essa constante alfa para nós. Só que, como todos os termos são constantes, garante para nós que essa força eletromotriz, ela existe, a força eletromotriz induzida, porém ela vai ter um valor constante para nós. Espera lá. Se a resistência da nossa espira é constante e se a força eletromotriz permanece constante, ela existe, tá? Porque está tendo variação de fluxo. A variação de fluxo ocorre em função do tempo. Mas a força eletromotriz independe desse tempo. Então, o valor dela vai ficar constante para nós, né? Se tudo aqui é constante, indica para nós que, em função desse tempo, a corrente elétrica induzida não altera o seu valor, portanto, ela permanece constante. Se ela permanece constante durante todo o intervalo de tempo, a melhor alternativa para nós é a alternativa B aqui. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e até a próxima.